É uma satisfação enorme termos aqui nesse dia de grande significado para nós. 10 anos de MEP, Livre de Coração Luxo. Uma coisa muito significativa para nós. Porque sabemos que a nossa existência é comparada a uma viagem de aprendizado. E dessa viagem, quanto nós não precisamos de ajuda para nos auxiliar. E quanto temos recebido nas reuniões de estudos. Olhando o pessoal SH, em janeiro de 2013, observando minhas anotações, que ainda, eu sou da geração de lápis e papel, preciso anotar, não é tudo na internet, nem mais jovem, eu tenho as anotações de 2013. Então a gente consegue perceber uma pequena melhora dos meus apontamentos de 2013 para agora. Então o nosso, falo nosso que é em geral, mas em particular o meu agradecimento, e vamos elevar nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, por tantas bênçãos recebidas durante esse tempo. Só Ele sabe dizer como e onde estaremos nos próximos 10 anos. Mas hoje, querido Mestre, em forma de agradecimento, levamos o pensamento até nós, suplicamos bênçãos para que possamos, a cada dia, sermos um pouquinho melhor mediante tudo que estamos aprendendo. Pedimos, Mestre, saúde, força, coragem para aquela que se propôs a passar os seus ensinamentos. Aquela que se dedicou em tempo de estudo e hoje, ou durante esse tempo todo, nos passa um grande gosto e nos dá de bandeja tudo que é sabe. Agradecemos a grande equipe espiritual da casa, ao nosso anjo guardião, pelas bênçãos recebidas e pela graça de estarmos juntos no dia de hoje. Muito obrigado, Mestre Jesus. Obrigado a todos. Já seja. Ela dá o procedimento agora, início, a palavra da Rita, e ela vai ler alguns casos. Por favor, Rita. Boa noite a todos. Eu fiquei muito feliz de poder colaborar com essa pequena participação. Gosto muito de ler e comentar todos os assuntos, as histórias que a gente tem aprendido aqui. E em especial, os lindos casos de Chico Xavier. E é um desses que eu vou ler hoje. É um pequeno trecho que fala o seguinte. No dia em que Chico Xavier recebeu o título de cidadão paulistano, Chico discursa em agradecimento e relata aspectos interessantes quanto a detalhes da história e a participação do mundo espiritual na época da fundação da cidade de São Paulo. Ao ensejo, rogo-vos permissão para reportar-me, ainda que superficialmente, aos seus fundamentos místicos. Conta-se que ao celebrar a primeira missa, na manhã de 29 de agosto de 1553, no alto do Inhacuianguçu, que é o nome tupi-guarani, que quer dizer colina, montanha sagrada, dos Tibiriçás, onde o colégio foi erguido. Hoje, pátio do colégio dessa capital, o eminente padre Dr. Manuel da Nóbrega, fundador de São Paulo, considerada presentemente a cidade mais importante do hemisfério sul, foi visitado pelo apóstolo São Paulo, que lhe apareceu nimbado de intensa luz rediviva. O amigo da gentilidade apontou-lhe
as campinas circunjacentes, e lhe pediu fundasse no Planalto Pirapitingano, são palavras difíceis, uma cidade em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que se estabelecesse sobre as quatro colunas básicas do cristianismo: amor e fé, trabalho e instrução. Então aqui a gente já pode ver nesse pedacinho, né, que a cidade de São Paulo foi erguida numa colina, o colégio, né, e a gente sabe que tudo teve a função, a instrução de um amigo espiritual para que tudo isso ocorresse. Desde esse dia, entre o Tamanduateí e o Anhangabaú, que são 2 rios de São Paulo que existem até hoje, o Tamanduateí é o rio dos tamanduás verdadeiros e o Anhangabaú é o rio do mau espírito, o rio do diabo. O padre Nóbrega dá-se pressa na fundação inicial do Real Colégio de Piratininga, distribuindo encargos e responsabilidade entre os companheiros inesquecíveis, dentre os quais o nosso admirável apóstolo José de Anchieta, nas atividades do magistério, se incumbe das lições da humanidade. Manuel da Nóbrega, impressionado, medita na revelação com que fora distinguido e recorda o encontro de Jesus com o mesmo apóstolo São Paulo às portas de Damasco, nos dias do cristianismo primitivo. Delibera inaugurar as obras do Real Colégio de Piratininga na data que relembra a conversão do notável doutor de Tarso, 25 de janeiro, o qual sucede a 25 de janeiro de 1554, com o estabelecimento definitivo da grande instituição. Atento ainda à divina mensagem de que se fizer objeto, no dia mencionado, Nóbrega entrega o ofício da missa ao reverendo Padre Manuel de Paiva e designa Anchieta para que desempenhe as funções de acólito. Acólito quer dizer o acompanhante, o auxiliar, que vai auxiliar na missa. Na grande solenidade, e ele mesmo ora na expectativa de visões novas que lhe trouxessem mais amplos esclarecimentos. Entretanto, ao invés de novas revelações, obtém na oração renovadas energias para trabalhar cada vez mais na consolidação da obra nascente. A cidade de São Paulo surgia desse modo, ao calor da prece, entre o artesanato e o altar, no clima de fraternidade que Jesus nos legou, em bases de amor ao próximo e respeito recíproco, o único realmente capaz de assegurar-nos a ordem e a tranquilidade na sustentação do trabalho e no alicerce das instituições que nos garantem a felicidade e o progresso. Então, por aqui a gente pode ter uma ideia, né? Se São Paulo foi uma cidade que precisou, né, de toda essa logística para poder inaugurar, fundar a cidade de São Paulo, a gente nunca imagina que isso possa acontecer no mundo espiritual. Que eles primeiro programam lá para depois vir para cá e poder fazer aquilo valer, né? Então, que Deus, nosso Pai, continue sempre nos abençoando, nos dando essa força e esse trabalho para a gente continuar a obra de Jesus. Então, agora eu passo a palavra para a Maruísa. Muito obrigada. Agradeço, Tia. Bom, gente, dando continuidade a esse lindo caso de Chico Xavier, a gente é levado a indagar. Por que Emmanuel teve permissão do plano espiritual para escrever uma obra como Paulo e Estevão? Qual é a relação entre Emmanuel e Paulo apóstolo para que ele pudesse receber essa permissão para escrever sobre a intimidade de Paulo? Porque existem muitos estudiosos
sobre o apóstolo Paulo. E a resposta nós encontramos nesse livrinho, que aliás está bem antigo, né? Porque ele foi comprado em 1981, esse livrinho tem. Hipólito Tavares foi um grande estudioso do Espiritismo e amigo, próximo mesmo de Chico, quando os dois ainda eram bem jovens. E foi ele um dos primeiros a se debruçar sobre a personalidade de Emmanuel. Então, ele conta nesse livrinho o seguinte para nós: uma mensagem íntima de Emmanuel, recebida pelo médium Chico Xavier em Pedro Leopoldo, no dia 13 de março de 1940, nos fala de um encontro do senador Públio Lentulus com o apóstolo Paulo em Roma. Lembrando que Públio Lentulus é o próprio Emmanuel, então, um senador há 2000 anos. E a mensagem, que até aquela data, em que o livro foi escrito, a mensagem é inédita. Então, essa mensagem tem que ser gravada pelo próprio Emmanuel, de autoria do próprio Emmanuel. Lede as cartas de Paulo e meditai. O convertido de Damasco foi um agricultor humano que conseguiu aclimatar a flor divina do Evangelho sobre o mundo. Muitas vezes foi áspero. A terra não estava amanhada, e se em alguns pontos oferecia leiras brandas e férteis, na maioria era regiões em espinheiro e pedregulho. Paulo foi o lidador de sol a sol. Seu fervoroso amor foi a sua bússola divina. Sua paixão no mundo, iluminada pela sua dedicação ao Cristo, transformou-se na base onde deveria brilhar para sempre a claridade do cristianismo. Agora vem onde que eles se conheceram. Conheci-o em Roma, nos seus dias de trabalho mais rude e de provações mais acerbas. Nós não terminamos o livro ainda, mas sabemos que Paulo vai chegar em Roma. Só quem não leu o livro é que não sabe em que condições ele foi para Roma. Vi-o uma vez unicamente, quando um carro de Estado transportava o senador Públio Lentulus ao longo da Porta Áquea, mas foi o bastante para nunca mais esquecê-lo. Olha a importância de Emmanuel como senador do Império Romano, transportado em um carro do Império, e se cruzou na entrada da Via Áquea com o apóstolo Paulo. Como que aconteceu isso? Um incidente foi fortuito. Levara os cavalos, claro que o carro que levava era puxado a cavalo, né, gente? Levara os cavalos a uma disparada perigosa, mas um jovem cristão, atirando-se ao caminho largo, conseguiu conjurar todas as ameaças. Avistamos então, quando os cavalos pararam, Emmanuel, o senador romano, avistou um pequeno grupo onde se encontrava a sua figura inesquecível, a figura do apóstolo Paulo. Trocamos algumas palavras que me deram a conhecer a sua inteireza de caráter e a grandeza de sua fé. O fato ocorria pouco depois da trágica desencarnação de Lívia. A quem leu há 2000 anos sabe em que condições Lívia desencarnou, sem saber que o próprio marido acompanhava nas tribunas romanas, né, gente? E eu trazia o espírito atormentado. Emmanuel estava sofrendo muito.
As palavras de Paulo eram firmes e consoladoras. O grande convertido não conhecia a úlcera que lhe sangrava no coração. Todavia, as suas expressões indiretas foram imediatamente ao fundo de minha alma, provocando um dilúvio de emoções e esclarecimentos. Luzeiro da fé viva, Paulo não pode ser esquecido em tempo algum. Seu vulto humano é o de todo homem sincero, que se toque do amor divino pelo Cordeiro de Deus. Lede-o sempre e não vos arrependereis. Emmanuel. E aqui, gente, tem a resposta que nós estamos esperando. Então vejam, Emmanuel só se cruzou uma vez o apóstolo Paulo em Roma. Mas agora a informação que a gente espera veio de Neio Lúcio, que era o mesmo Neio Lúcio do livro 50 anos depois, avô de Célia. Em mensagem que foi colocada mais adiante nesse livro, Neio Lúcio faz essa revelação, que o apóstolo Paulo, no plano espiritual, já desencarnado, sempre se dedicou a auxiliar as grandes inteligências afastadas do Cristo, é o caso de Emmanuel, compreendendo-lhes as íntimas aflições e o menosprezo injusto de que se sentem objeto no mundo, ante os religiosos de todos os matizes que sempre especializados em regras de intolerância. E foi com esse sentimento de bondade e compreensão que o Espírito, o apóstolo da gentilidade, então que Paulo, em Espírito, estendeu as bênçãos do seu auxílio ao culto senador romano, a Emmanuel, um dos létulos da época, quanto de sua desencarnação na tragédia de Pompeia. Para quem leu o livro há 2000 anos, Emmanuel desencarnou na grande erupção do vulcão em Pompeia, continuando a ampará-lo espiritualmente em suas posteriores existências terrenas. Então, vem daquele tempo, em outras palavras, quem é o protetor espiritual de Emmanuel? O apóstolo Paulo. Desde quando? Desde há 2000 anos. Vem acompanhando a trajetória espiritual desse espírito que nós respeitamos tanto, que é Emmanuel. Então, daí é que vem a autorização para que Emmanuel pudesse escrever um livro que contasse para a gente, por trás dos bastidores, o que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Certo, gente? Então, vale a pena conhecer esse livrinho, tá bom? E agora nós vamos para o nosso foco principal, que é a explanação do Leonardo, nosso amigo querido do NET Luz e Caridade, que vai falar um pouquinho para a gente dessas 4 palavrinhas: ama, trabalha, espera e perdoa. Mas vejam como essas 4 palavras estão relacionadas com o que o Chico falou sobre o que Paulo de Tarso falou para o padre Manuel da Nóbrega na Fundação de São Paulo: trabalhar, amar, esperar e perdoar. Leonardo, fique à vontade, por favor. Muito obrigada, viu? Eu agradeço. Bom, primeiro, agradecer a oportunidade. Feliz demais por poder voltar aqui, né? Há tanto tempo, né? Eu vim aqui, a Malu falar, estar aqui no lugar dela hoje, poder falar, inclusive, do Neto, de um livro tão importante. Esses 10 anos, nós sabemos aí os desafios que os netos encontram, né? Que as casas espíritas encontram. 10 anos de trabalho, esse trabalho muitas vezes silencioso, sem destaque, e aí nós vamos percebendo o papel realmente iluminativo que nós colocamos a fazer enquanto no silêncio, a ler essas obras e a refletir. Enquanto a Malu falava
relação a Paulo e Emmanuel. Eu ali quietinho, né? Tinha pensado no início, daqui a pouco vinha para o outro lado, vamos começar pelo outro lado. Mas quando nós paramos para olhar as obras de Emmanuel, ou a pensar na própria doutrina espírita, nós precisamos olhar no que é que ela nos leva. Porque, por vezes, ainda que o próprio MEP nos convide a ler parágrafo por parágrafo, verbo por verbo, ali, olhando o cenário em que tudo acontece, nós precisamos compreender qual é o chamado diante daqueles textos, diante de uma obra, a trazer para Paulo Estevão dessa envergadura. Falando de Paulo, né, falando de próprio Emmanuel, assessorado por Paulo, nós sabemos que na trajetória Paulo ele não vem com o espírito pronto. Por vezes nós ainda olhamos e vamos dizer, mas é Paulo. Né? Quando a Malu fala, ele é aquele que está a coordenar, né, a dirigir Emmanuel, nós falamos, nossa, mas Paulo não veio pronto. É preciso nós voltarmos então um pouquinho no livro, até nós chegarmos nas palavras principais de hoje, no conselho de Abigail. Quando nós paramos para pensar na própria história, quando nós olhamos aquilo que o livro nos convida, é um convidar a mergulhar mais íntimo na consciência de cada um. É que nós busquemos, diante das palavras ali, conhecer a nós mesmos. Porque por vezes ainda estamos a tentar ler, olhar e pensar nos quadros daquela época. Mas agora trazer, refletir para nós. Como colocado, né, as palavras ainda da própria Fundação de São Paulo, ou a pensar nas 4 palavras aqui, o que seria ela se nós estivéssemos apenas olhando na obra como palavras de instrução a Paulo? Então é preciso que nós busquemos nos colocar nessa situação mais profunda e que os ensinamentos do capítulo específico de hoje, o capítulo 3 da segunda parte, possa nos convidar à ação, a agir aquilo que o próprio livro tem nos convidado a agir. Porque senão nós vamos apenas nos fantasiar, nos encantar e creio eu que a doutrina espírita nos convida a muito mais do que isso. Quando nós vamos trazendo apenas breve comentário sobre a obra, até nós chegarmos no ponto da fala, nós vamos lembrar de que Paulo então começa a ter a sua vida complicada logo após a morte de Gesiel, né, de Estevão. Quando ele vai descobrir então que Estevão é o próprio Gesiel, irmão da sua amada que estava desaparecido. E a partir dali a vida de Paulo começa a complicar um pouco. Quantas vezes nós também não confundimos as coisas do dia a dia e vamos nos complicando entre os emaranhados que nós mesmos vamos fazendo. O fato é que, por essa condição, ele se afasta da própria amada, Abigail, e vê que aquele plano de casamento, de constituir família, se coloca muito distante. O fato é que nesse período em que ele se afasta, nós vamos ver no livro que a própria Abigail também se converte, justamente porque nós pensamos em Ananias como sendo aquele que trouxe a converter. E quando doente, Paulo então vai visitá-la e nos seus braços ela desencarna. E ela então antes avisa ele, mostra que ela também havia se convertido pelo próprio Ananias. Ali nós vamos ver um homem enfurecido, meio que ao perder o seu amor, a perder aquilo que ele havia projetado, e ele coloca, como nós vamos ver mais direto no próprio Atos dos Apóstolos, onde ali ele decide que ele de fato iria perseguir todos os cristãos, custe o que custar, principalmente Ananias. Ele consegue a liberação de todos para poder então agir de forma livre, e assim faz. Estamos trazendo esse paralelo porque ele sai, como nós já sabemos, talvez no quadro que nós desenhamos mais conhecido da obra, naquele momento em que ele se coloca na estrada de Damasco e ele encontra aquela luz então que o envolve e que então ele fica cego, né, colocando ele até o chão. Aquela voz que toca ainda na acústica da consciência de Paulo a falar: Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele vai dizer: quem és tu? E aí nós sabemos a resposta. É Jesus de Nazaré, aquele que você persegue.
Mas aqui nós trazemos a palavrinha-chave, porque a partir daí Paulo se coloca então ao exercício de se colocar à ação. Porque ele vai perguntar ao próprio Cristo: o que queres que eu faça? E é nesse ponto que nós nos colocamos a pensar agora no prefácio do próprio livro. Porque se nós não buscarmos um olhar daquele que nos ensina tão belo o Evangelho, de Emmanuel, talvez nós pensaríamos: por que é da necessidade de reescrever essas passagens agora com um pouco mais de detalhes? Porque tudo aquilo que encontramos em Paulo e Estevão, nós também encontramos em Atos dos Apóstolos. E aí, quando nós buscamos olhar pelo prefácio, Emmanuel começa a nos trazer um olhar um pouquinho diferente. E ele começa trazendo que, muito pelo contrário do que muitos imaginam, trazendo ali a imagem de Paulo como referência, Paulo não precisa ser lembrado. E pelo contrário, Paulo não precisa ser bajulado. Porque muitas vezes falamos de Paulo e esquecemos dos outros personagens. Falamos de Paulo e esquecemos da própria mensagem que muitas vezes o livro nos convida. E ele vai trazer que é preciso olhar não para Paulo propriamente dito, mas para aquilo que Paulo passou. A pensar nas experiências de Paulo, das dores, das dificuldades, do testemunho. A Malô estava dizendo até no final, quando ele chega então a Roma, né? Espera eu acabar para nós vermos em que condições são. Só quando nós nos colocamos no papel de Paulo a pensar nesse horizonte, nós vamos perceber que a obra vai tocando mais profundamente dentro de nós. E que se Paulo estivesse sozinho, com toda certeza ele não teria conseguido desenvolver todo esse papel que ele desenvolveu. Mas talvez o papel mais importante, nele mesmo, de melhorar, de progredir, de avançar. Então já nos traz uma segunda ideia de que nós precisamos compreender a colaboração de um para com o outro. Que o amor está inclusive na própria colaboração. Se nós olharmos para Estevão, será que Paulo existiria? Nomes esquecidos por vezes. Falamos em Paulo, mas esquecemos de falar de Gesiano, que veio muito antes. Que inclusive depois segue a orientação do próprio Paulo. Também passando desafios, também passando a agressividade do próprio Paulo, ainda não convertido. Então o prefácio nos chama a olhar Paulo como sendo o convertido. Todos os aspectos necessários para que ele chegasse a ser, e de fato ele foi. E aí é um convite, porque por vezes olhamos para ele e pensamos assim: mas Paulo, ele trazia ali um ministério divino, já todo preparado para ele. Realmente estava tudo desenhado para que aquilo acontecesse. Está no prefácio. E Emmanuel vai dizer, realmente, ele tinha ali um ministério divino à disposição dele. Mas Emmanuel faz uma pergunta: e qual de nós não trazemos esse ministério em nós? Porque nós preferimos olhar Paulo distante a pensarmos nós na condição de Paulo. E Emmanuel começa decorrendo ainda, no próprio prefácio, sobre o ministério divino, falando para nós quantas vezes o chamado à conversão bate à nossa porta. Quantas vezes somos nós chamados a mudar os costumes, a alterar o nosso pensamento, a mudar a maneira de falar, de nos comportar, e nós ignoramos. Porque por diversos meios nós vamos percebendo esse chamado a mudarmos, a alterarmos. E aí ele pergunta, mas na maioria das vezes, a maioria de nós temos preferido ignorar. E Emmanuel vai trazer também, na sequência, um olhar de que ele vai dizer que aquele livro, aquele singelo livro, na visão dele, foi escrito então, foi ditado por um Espírito, para aqueles que vivem na condição do Espírito. A dizer que se nós lermos Paulo e Estevão apenas pelas letras e tentando desenhar apenas nas molduras da vida atual, sem nos colocarmos na condição espiritual, dificilmente nós vamos compreender o que é necessário. Quando ele coloca, ele faz a própria citação de Paulo, que a própria letra mata, mas que o Espírito vivifica.
a dizer para nós que enquanto Paulo estava seguindo pela letra, ainda com seus antigos ensinamentos limitados na própria lei, ele estava matando. Mas quando ele encontra com Cristo em espírito, entendendo a dimensão espiritual, ele compreende que ali a vida dele começa. Porque quanto mais ele imaginava estar ganhando no mundo, mais ele perdia em Cristo. E assim somos nós também. Quanto mais achamos estar em vantagem no mundo, mais estamos nos afastando das coisas divinas. Então imaginamos estar ganhando, mas estamos perdendo. E ele vai trazer que o motivo pelo qual ele nos convida a caminharmos pelo prefácio é para que nós busquemos em Paulo o entendimento de quanto esforço se faz necessário para nós chegarmos à condição do Cristo, de pensarmos a estar no encontro dele. Porque se Paulo diz: o que queres que eu faça? Quanto tempo demorará para nós termos essa fé, essa confiança, essa esperança, para também dizermos assim? Porque o bom cristão é aquele que está pronto ao trabalho. Tanto que, quando Paulo entra então na cidade, precisa de ajuda, Ananias é chamado pelo próprio Cristo. E ele vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Porque o bom cristão é aquele que se coloca disposto, disponível, independente do trabalho. Então, quando nós paramos a pensar e a mergulhar em todo o entendimento da obra, se nós continuarmos limitados a não sentir a intimidade com Jesus, dificilmente nós buscaremos compreensão dessas 4 palavras. Porque nós ainda estamos naquela fase fantasiados pela história bonita dos romances, mas nós não mergulhamos nos conhecimentos doutrinários que ela nos traz. Quando a Malô nos trouxe tão bem dito desse interligar de espíritos de obra a obra, nós percebemos que até hoje esse interligar funciona. Nós olhamos para um espírito mais avançado e esquecemos que nós um dia seremos, mas é preciso estarmos dispostos, disponíveis. Como nós temos nos posicionado, como nós temos buscado compreensão. E aí nós sabemos que Paulo, então, depois que ele passa por todo o processo, ele se coloca então a ficar um tempo no deserto, mais de 1000 anos. O deserto simbolizando para cada um de nós aquele momento em que nós refletimos, nós meditamos sobre nós mesmos. E quando ele volta, então, começa mais dificuldades. Nós vamos percebendo que parece que quanto mais o cristão se coloca ao bom trabalho, mais desafio aparece. Por isso nós precisamos compreender, por isso precisamos pensar como ele chega então ao seu destino, para que nós não paremos no meio do caminho, para que nós compreendamos a necessidade de estar no sentimento do Espírito e não mais estarmos apenas naquilo que nós sentimos e palpamos, porque nós ainda estamos a viver pelas coisas do mundo, pelas coisas materiais. Tanto que Paulo, quando retorna, ele vai ter com seu pai que era um dos seus melhores amigos. E ele vai contar sobre o Cristo, vai contar sobre os ensinamentos, e o pai não o aceita. E o pai vai dizer para ele, em uma determinada fala, ou ele ou eu. E quantas vezes nós estamos a fazer essas escolhas entre nós e nós? Porque estamos a buscar as coisas de Jesus, mas nós não estamos disponíveis para Jesus, a mostrar esse egoísmo na própria figura do pai, ou ele ou eu. E nós vamos cedendo, então, pelas forças que o mundo vai nos colocando e vamos nos envolvendo ainda mais. O pai, então, pede que algum dinheiro fosse dado a ele, e ele, todo desanimado, triste, chateado, começa, então, a seguir e ir embora dali. Mas ele compreende que o fato do pai ter não o aceitado o chamava ali um outro despertar. A necessidade de caminhar por ele mesmo, de buscar agora a renovação naquilo que antes ele não prestava atenção, nas capacidades que ele mesmo tinha. Mas nesse caminhar ainda que questionando sobre as coisas espirituais, de qual seria o caminhar, de como ele deveria agir, ele começa a ficar cansado. E como o próprio livro nos convida, ele deita então ali numa caverna, entre as pedras,
e ele pega no sono. Não sabe se bem se é um sono ou se ele é conduzido então a um plano mais elevado, aonde ele vai começar a descrever com preciosidades para nós, mas se depara agora com Abigail e o seu irmão. Entusiasmado, feliz, naquele momento ele estava chorando de joelhos, porque ele via dois jovens renovados em espírito e ele naquela condição. Quer pedir desculpas para Estevão, e Estevão vai dizer: Paulo, deixa isso para trás, isso já ficou, segue daqui para frente, porque nós ainda vivemos com as coisas do passado, nós ainda queremos nos justificar nas coisas que aconteceram. E vai dizer: levanta-te, por que choras? A própria Abigail vai dizer: Paulo, por que choras? Ainda nem começou o trabalho, está só no começo de tudo aquilo que você vai viver. Então nós às vezes estamos chorando, lamentando pelas coisas da vida, e é como se a Abigail tivesse a nos dizer: olha, mas você mal começou o teu apostolado. Você mal começou ali a viver as experiências do Evangelho. Levanta. Paulo queria então lamentar-se pela família que ele não conseguiu construir com ela. Queria lamentar pelos filhos que não tinha. E ela vai dizer que família encontra-se todas as vezes que alguém vier ao nosso encontro, na busca do nosso coração. E que o ensinamento do Cristo nos chama a olhar a todos como sendo nossos filhos, trazendo uma amplitude de um olhar que antes Paulo não tinha, que nós também não temos. E é nesse momento, então, que ele, diante de tantas perguntas que vêm à sua memória, e conversando em espírito, ela começa a perceber tudo aquilo. E ele vai dizer, fazendo as perguntas com preciosidade. Pensei até em Kardec formulando as perguntas, porque são 4 perguntas tão precisas, que não parece ser um espírito que estava a lamentar-se. Parece a ser ali coordenado, como nós sabemos que foi, para que elas fossem precisas, para o despertar de cada um de nós. Porque ficamos aqui no meio do caminho, ora vamos pela fé, ora não vamos, ora nós acreditamos, ora não acreditamos. E o que falta para irmos? O que falta para, de fato, nós aceitarmos essa conversão às coisas divinas? E aí ele vai questionar ela. As dúvidas espirituais que nós estamos acostumados a ter também. E vai perguntar: Abigail, como eu faço para entender exatamente quais são os desígnios de Jesus? Em resumo, o que eu preciso fazer para entender o que Jesus quer de mim? Qual é o meu plano encarnatório? Qual é o meu projeto de vida? E aí nós pensamos assim: ela vai trazer um relatório, porque se nós estamos falando em plano reencarnatório, nós estamos falando em projeto, desígnio de Jesus para conosco, e ela traz a primeira palavra: ama. Porque aí nós lembramos que espíritos superiores, aprendemos com Emmanuel, fala pouco, mas fala muito. Quando ele traz essa dimensão do amar, ele questiona: mas aí ficou difícil, porque Jesus falou em amar até os inimigos. E aí nós começamos a pensar, entrelaçando pela própria doutrina espírita, lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, onde Kardec faz perguntas, os Espíritos traz a importância do amar. Amar um ao outro, amar como se fôssemos irmãos. Porque somente assim nós vamos estar entregando o bem a todo instante. Amor no sentido da própria caridade, de fazermos o melhor que nós podemos, em toda hora, aquele que cruza o nosso caminho, que traz a referência até ao bom samaritano, benevolência, indulgência e perdão. Então é de fato, nessa primeira escadinha, nesse primeiro conselho que a Abigail traz a Paulo, para compreender o que Jesus espera de cada um de nós, que nós apenas amemos. Porque amar é nós descobrirmos quem nós somos. É descobrir aquilo que nós precisamos fazer. É parar de olhar apenas pelos olhos materiais e começarmos a viver nas condições espirituais. É criar a intimidade com o Pai. Por vezes olhamos e aquilo que é importante passa despercebido de nós. E aí ele vai dizer: tá bom, estou entendendo. Se eu tenho que amar, mas como eu faço agora então para poder potencializar essa virtude?
e muito mais do que potencializar. Como eu vou compreender se eu estou me esforçando para chegar a Jesus? Como eu estou me portando, se eu estou agradando as expectativas do Cristo ou não? E ela fala, trabalha. Mas trabalha onde? Trabalha em você. Porque nós muitas vezes buscamos um trabalho lá fora. E o primeiro trabalho que nós percebemos em Paulo é o trabalho íntimo, olhando ainda as nossas dificuldades, as nossas mazelas, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, essas chagas da humanidade que nós conhecemos, e nós não queremos trabalhar. Então ela fala, trabalha. Porque trabalhando você vai cada vez mais compreender o teu papel. E aí quando nós buscamos auxílio no próprio livro dos Espíritos, na questão 674, ele vai trazer que o trabalho é o único movimento que tira o espírito da condição infantil, da própria intelectualidade. Se nós pensamos em avançar, em crescer espiritualmente, nós sabemos que o progresso primeiro é intelectual, a nos convidarmos para a razão, para depois buscarmos a moral. Então nós vamos vendo que se os romances se entrelaçam, a própria codificação se mostra presente em cada degrauzinho que a Abigail vai trazer a Paulo. E ele vai falar, tá bom, tenho entendido então, eu vou amar, vou trabalhar, mas olha, eu fui trabalhar, tanto que eu fui no deserto, trabalhei intimamente. Mas quando eu voltei, na própria casa do caminho, o pessoal não acreditou muito que eu tinha mudado, Simão Pedro até achou melhor eu ir para outro lugar, né? E as pessoas vão se afastando, porque a gente vai se convertendo, vai mudando, e as pessoas não querem isso. A sociedade não quer isso. Por vezes as pessoas vão então nos cortando, parece que nós estamos deslocados. Como fazer isso? Porque por vezes eu encontro inclusive as pessoas que dizem ser cristãs desanimadas. E esse desânimo destruidor, como nós conseguimos nos relacionar? Por vezes em nós, por vezes no outro. Porque às vezes nós estamos até animados, mas aí nós olhamos o outro desanimado e aí nós vamos nos questionar. E ela vai falar então para nós, espera. Espera porque cada um tem o seu tempo. Se nós estamos buscando crescer e avançar e queremos que o outro siga conosco, nós estamos errados. Porque se o trabalho é em nós, essa espera aqui não é a espera ociosa. Não é aquela espera que nós vamos parar, cruzar os braços. É a espera da esperança, do futuro dia melhor. Se eu estou plantando, ainda que o outro não esteja, em um dia eu irei colher isso. E aí que nós vamos caminhando na própria questão 779 do Livro dos Espíritos, onde ele vai trazer que, pela lei de progresso, o Espírito também não dá saltos todos juntos. É de pouco a pouco, de processo individual. Embora viver na própria comunidade, na lei de sociedade, cada um respeita o seu tempo. E aí nós lembramos da própria semente. Quanto tempo demora para se transformar numa árvore? E por vezes demora mais e dá os mais belos frutos. E aquela que cresce mais rápido, ela não dá fruto nenhum. Então é preciso respeitar o tempo. E é um olhar para nós, não para o outro. Entender o que nós temos que fazer. Ajudar o outro, mas compreender os nossos limites. Ele fala, tá bom, já entendi que eu preciso amar, trabalhar e esperar. E agora? O que eu vou fazer? Porque eu tenho sentido forças contrárias no trabalho que eu estou fazendo. Eu estou tentando caminhar para um lado e há forças contrárias. Há pessoas contra aquilo que eu estou fazendo. E ela vai falar, perdoa. Aí ele fala, mas perdoa até os inimigos. Até os inimigos. Por isso que quando nós buscamos na questão 887, lá está escrito a importância de perdoar os nossos inimigos. Pagando o mal pelo bem. Fazendo bem a todo instante. A deixar as coisas passar. Porque perdoar é nós largarmos a sacolinha que por vezes vamos carregando de sentimentos e virtudes ali. As costas estão doendo e nós estamos segurando. Se nós temos que seguir, avançar, como o próprio Paulo diz, busquemos o alvo, e alvo aqui é a nossa evolução espiritual, é preciso seguir, resolver os desafios do caminho e seguir.
E aí nós vamos pensando nessa escada para o dia de hoje, porque Paulo parece ter compreendido tudo isso, tanto que ele leva esse lema com ele até o final da vida, não é? O amar, o trabalhar, o esperar, o perdoar. Mas nesse caminho ele entende que nesses 4 ativos ele começa a sentir a intimidade com o Cristo. O Cristo começa a dominá-lo, inclusive, nas suas ações, nos pensamentos, como nós falamos. Porque há uma abertura para que as coisas divinas possam estar conosco no caminhar, ainda que na dificuldade, porque nós não estamos mais sozinhos. Porque aí ele vai dizer que nesse momento em que ela fala, é o momento da despedida. E ele volta então daquele sonho, daquele transe, e ele olha pelo azul do filamento e percebe que nós não estamos sozinhos. Que aquilo que antes era apenas o depósito das estrelas, há algo muito maior lá. E que aqueles que nos deixam durante a vida, que desencarnam, agora estão do outro lado, fazendo a mesma etapa, amando, trabalhando, esperando, perdoando. E que nós não sabemos as nossas dívidas, mas sabemos que nós temos como reajustar nessa. E aí nós percebemos que Gesiel e Abigail, embora tudo aquilo que acontecera, estavam amando, trabalhando, esperando, perdoando, trazendo ali a própria imortalidade presente naquele momento. Por isso que Paulo vai dizer que, em um certo momento, não é mais ele que vive, mas é o Cristo que vive. Muito obrigado. Pessoal, para finalizar então o nosso encontro, Murilo, por favor, fazer a peça final para nós. Bem, então vamos agora encerrando. Vamos assim, fechando nossos olhos e procurar os melhores sentimentos nossos e direcionar a equipe espiritual desse abençoado grupo que nos acolhe e que há 10 anos nos auxilia pacientemente a cada quarta-feira no estudo do Evangelho de Jesus, nos auxiliando naquelas lições em que muitas vezes, como foi colocado, não é a letra que precisamos nos ater, mas sim ao sentimento que aquele ensinamento nos traz, onde muitas vezes as palavras faltam para poder expressar a profundidade que aquelas lições do Mestre vão penetrando em nós e trazendo revelações íntimas, novas perspectivas que jamais sonharíamos em conhecer apenas nos atendo à letra que se encontra no Evangelho. Diante disso, Senhor Jesus, agradecemos pelo Teu amor infinito, pela Tua misericórdia, pela Tua paciência e pela bondade de todos esses amigos espirituais que nos acompanham há 10 anos, nessas quartas-feiras à noite, de reunião íntima, de confraternização espiritual em torno do Evangelho de Jesus, de seus apóstolos e de seus emissários. Permita, Senhor, que continuemos nesse aprendizado que certamente levaremos conosco para inúmeras outras encarnações do porvir. Permita, Senhor, que não esmoreçamos diante desse compromisso que assumimos de compreender cada vez mais o Evangelho, para que não apenas beneficie a nós, mas a todos aqueles ao nosso redor, todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, independente da condição
independente da espécie. Que Teu Evangelho possa ser personificado no mundo através das lições que temos aprendido. Fica conosco, Senhor, mais uma vez te agradecemos. Que assim seja.